Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais aí, por trás da influência. Seja muito bem-vindo, Jonathan Teixeira. Muito obrigado. Estamos aí para mais um. Mais um. Gente, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Maria Petri, como eu falei para vocês. Se vocês ainda não me conhecem, eu sou CEO e fundadora da The Coachers. E eu trabalho nos bastidores dos influenciadores digitais há 10 anos. E há 3 anos eu fundei o Profissão Assessor, que é o maior curso para assessores de influenciadores digitais do Brasil. E o Jonathan é o gestor de projetos lá da The Coachers, também aí nos bastidores dos influenciadores digitais há 5 anos. Isso aí. Vamos compartilhar sobre o que hoje com eles, John? Hoje o tema é: qual faculdade eu preciso fazer para ser assessor de influenciador? É isso aí. Muita gente me pergunta: Maria, qual faculdade que eu faço? Maria, eu tenho que fazer faculdade? Maria, qual que é a formação que é preciso? Maria, isso, Maria, aquilo, Maria, isso. E essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Precisa ou não precisa ter faculdade? E a resposta... E se precisa, qual? E se precisa, qual? A resposta é que não precisa ter faculdade para se tornar assessor. Quando você vai fazer, engraçado Acabou isso. o podcast. Acabou, pode ir embora. Beijo, gente, muito obrigada por ter vindo até aqui. Não, mas tem várias dicas sobre faculdade, sobre formação, sobre coisas da sua formação, uma possível formação que vai te ajudar. Então a gente vai compartilhar muito isso aqui com vocês. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque se você já tem uma faculdade, tem uma formação, ou não tem, mas atua em alguma determinada área, tem uma série de coisas de áreas diferentes que vão com certeza ajudar na assessoria. Eu sempre digo isso. Conhecimento nunca é jogado fora. Sim. Sempre é útil. Então você com certeza vai poder usar vários dos conhecimentos. Eu vou dizer quais são aí os mais comuns, os mais úteis de determinadas áreas para você usar. Então não precisa de formação, mas obviamente se você tiver, vai te ajudar. E tem idade mínima para começar? Interessante. Você tem algum aluno, tipo, menor de idade? Como é que funciona isso, assim? Menores de idade. Pode ser menor de idade, só que tem que tomar cuidado aí com a questão da MEI, da emissão de nota e tudo mais. Mas eu tenho vários alunos... trabalho para não ser trabalho infantil também, né? Acho que com menos de 16 não pode, né? Mas eu tenho muitos alunos com 18. Eu tenho alunas com 70... Tem alunas com 65, com 60, com 50 e muitos. Então, não tem essa barreira. A maioria dos alunos tem ali seus 29, 28, 30 e poucos anos. É a maioria, né? E são a maioria mulheres. Mas não tem uma idade, né, determinada. Tem só desejo, vontade de fazer acontecer. Tá, legal. E agora eu tava falando, né? Eu comecei falando sobre o fato de não precisar de faculdade. Não precisa de faculdade. Olha, é engraçado, né? Realmente, algumas pessoas acham, John, que elas vão chegar para fazer um papo com o influenciador, o primeiro papo com o influenciador, para fechar a assessoria, e o influenciador vai perguntar o currículo dela. Tipo, tá, qual que é a sua faculdade? O que você foi formado? Tá, aí nesse trabalho eu vou fazer uma entrevista como se fosse uma entrevista de emprego mesmo, né? Só que isso não acontece, isso não é praxe do nosso mercado, que quando o assessor vai apresentar o seu serviço para o influenciador, vai ter esse formato de entrevista de emprego. O influenciador não vai estar interessado, na maioria das vezes. O que ele mais vai estar interessado, será? O que vai ser o diferencial para ele? Ele não vai estar interessado em saber qual que é a formação, ele não vai perguntar qual faculdade você fez, na maioria das vezes. Ele vai estar muito mais interessado na conexão que vocês vão gerar, que vai acontecer naquele papo. A assessoria de influenciadores, ela é de muito contato, né? Assim, é muito próxima, é de muita confiança, é de muita troca. Então, o influenciador, ele tá mais sondando ali se vocês vão ter uma afinidade, se vocês vão se conectar, se ele sente que você tá ali pra fazer o negócio realmente acontecer com ele, pra saber se você é faca na bota, se você quer fazer o negócio acontecer, se você tá disposto a correr atrás dos sonhos juntos. Então, essa parte muito mais abstrata, isso conta muito mais na hora de você fechar ali com o influenciador, do que coisas mais técnicas. Lógico que ele vai querer saber se você está estudando, se você já assessou, se você já assessorou alguém. Mas caso você não tenha assessorado, você tem que dizer a verdade, né? Mas sempre com o intuito de entender um pouco mais do influenciador, com o intuito de entender o que ele deseja, o que ele quer com uma assessoria. Mas tu acha que tem algum curso, alguma faculdade que pode ajudar a melhorar o desempenho do assessor? Porque beleza, não precisa ter nada, pode chegar lá cru. Mas claro, como tu falou, se tiver alguma faculdade, algum curso, ajuda a melhorar. Tipo, talvez saia na frente de alguns outros que não tem. Sim. Né?
qual que seria? Então, todo mundo que é da área da comunicação, do marketing, seja social media, e às vezes não é nem formado, né? A gente sabe que muita gente trabalha na área do marketing e não tem formação em marketing. Então, isso é para você que é formado ou trabalha na área. Marketing digital, social media, jornalismo, RP, assessoria de imprensa, que mais? Enfim, né? Empregos e áreas que giram em torno ali da comunicação e do marketing ajudam muito você a acelerar o processo. Então, eu costumo dizer que a assessoria está aberta para todo mundo, faltam muitos profissionais qualificados, então tem oportunidade para todo mundo. Mas quem é da área da comunicação, do marketing, tem formação ou trabalha em alguma das áreas que eu falei, acelera o processo. Porque você consegue usar algumas coisinhas, assim, né? Algumas coisas do seu dia a dia para te ajudar no trabalho como assessor. Você não vai saber, né? Muitas pessoas esperam que vai ter uma faculdade. Então, tipo, muita gente acha que, vou fazer publicidade, vou me formar em publicidade e propaganda e eu vou saber assessorar. Eu vou me formar em marketing e eu vou saber assessorar. Não vai. Não existe, né, a matéria assessoria de influenciadores na faculdade. Então, se você fizer, vai te ajudar em alguns pontos, acelerar o seu processo, que é importante, faculdade é importante para rede de relacionamento, para crescimento, mas ela não vai te ensinar a assessorar influenciadores. O que tu acha, qual matéria da grade curricular de publicidade, por exemplo, que ajuda no desempenho do assessor? Não conheço a grade curricular de publicidade. Por exemplo, mas por exemplo, redação. Vai te ensinar a fazer um texto persuasivo melhor para poder vender melhor o teu influenciador para as marcas. Eu não sei qual matéria da grade, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Não precisa ser uma matéria específica, mas o que na publicidade, né? Isso. A redação vai ajudar muito. Entendimento de social media, com certeza na publicidade deve ter, aprender sobre rede social, sobre Instagram, sobre YouTube, sobre TikTok. Esse seu conhecimento sobre rede social vai ajudar. Conhecimento sobre mídia no geral, então sobre como que funcionam as redes de televisão, como que funcionam os sites, como funciona esse estilo de propaganda, a propaganda dentro desses universos. O básico de design, nem que seja para Canva, para poder fazer uma artezinha, né? Fazer uma apresentação. Media kit, um projeto comercial. Então, tem algumas coisas que podem ajudar. O ponto que as pessoas têm que entender é que elas não vão sair da publicidade ou do marketing prontas para serem assessores. Longe disso. Então, inclusive, tem uma grande faculdade em São Paulo, conhecida, renomada, não é a ESPM, é outra. Tem uma matéria ou um curso dessa universidade que é assessoria de youtubers e influenciadores digitais. Diz assim. Daí tu vai ler a grade as matérias, os tópicos, o que é ensinado nesse curso ou nessa matéria da faculdade, que agora eu não me recordo, e tu vê ali produção audiovisual, como editar um vídeo, como gravar conteúdo. Totalmente ao contrário do que o assessor tem que fazer, na verdade. Sim, exato. Porque o assessor não tem que fazer nada disso. Então, eu não sei o que eles queriam dizer com esse nome dessa matéria, assessoria de youtubers. E daí, luz, câmera, tipo, é uma coisa totalmente... Roteiro, tipo, uma coisa totalmente Na verdade, é uma matéria, na verdade, voltada pro influenciador e não pro assessor. Exatamente. Total, exato. E tá lá o nome errado. Eu não sei se tá ainda, eu vi, acho que isso é no passado. Mas tá lá o nome totalmente errado. Na minha concepção e na concepção do mercado, né, na prática. E as universidades, às vezes, têm um pouco isso, né, de demorar um pouco para se adaptar à realidade do mercado. Às vezes, tem muitos profissionais professores ali que não trazem coisas muito atuais, ficam muito na teoria. A própria universidade, faculdade é muito engessada, não moderniza, não se atualiza. Isso eu recebo muita reclamação de gente no direct, assim, falando, mas a minha faculdade não tem, mas a minha faculdade isso e tal. Eu dei algumas entrevistas para TCC já, e daí os alunos sempre reclamam nesse ponto de vista mais moderno, né, sobre o que está acontecendo hoje. Então, a faculdade ela é muito importante para te dar uma base, para te auxiliar, para te dar um suporte, para você fazer relacionamento com outros colegas, para você aprender, né, a estar num ambiente de sala de aula, que estudar é muito importante. Mas a faculdade ela não vai te dar a base, até o momento, né, nenhuma universidade tem, faculdade tem, o passo a passo de como, né? Um direcional de como se tornar assessor de influenciadores digitais. Tá. E se a pessoa for de uma área totalmente diferente da área de comunicação no modo geral? For, sei lá, medicina, direito,
arquitetura. Sim, a gente tem várias alunas. Tipo, a Brenda, por exemplo, ela é biomédica. Ela é formada em biomedicina. A Alana, ela é formada em rádio alguma coisa. Radiologia, que também é da área É de da raio-x, vai saúde. tirar raio-x. Tenho alunos Do direito, assessores né? do direito. Tenho alunos da biologia. A Bruna é da biologia, ela é formada em biologia. E ela manda muito bem. Tipo, Muito ela é uma bem. ótima profissional, Excelente. organizadíssima e antes de entrar para profissão assessor, não tinha nenhuma experiência, né, com assessoria e tal. Enfim, tem N áreas que alunos, que assessores, que não são da profissão também, são, né, áreas que eles são e que eles decidiram embarcar, né, e tudo bem, não tem problema. Só que esses assessores, eles vão ter algumas dificuldades diferentes dos profissionais da comunicação, que vão acelerar um pouco mais o seu processo. Mas nada impede de se tornar um excelente profissional se dedicar e se esforçar. Até porque agora, vendendo o teu peixe, você tem um curso, né, que te ensina, que ensina as pessoas do zero como assessorar. Então a pessoa chega lá crua, tu ensina passo a passo, desde como fechar um contrato, a achar o influenciador certo, a assessorar. Então não precisa ter um curso específico. Você precisa chegar lá, fizer o teu curso e conseguir fazer ele até o fim, já vai sair de lá com a faculdade pronta. Se fizer o curso, aplicar, não precisa de mais nada para você conseguir começar, né? Tá, e quais tu acha que são os conhecimentos que a pessoa precisa ter, que não precisa ter, que a pessoa vai Pode ter, né? Que vai ajudar ela a facilitar Então, por exemplo, todas as áreas que a gente tem hoje são áreas que todas as áreas você vai levar alguma coisa de bom. Isso é uma coisa muito importante das pessoas saberem, né? É uma coisa muito importante, por quê? Porque elas acham, não, fiz essa faculdade, agora foi jogado no lixo. Não, demorei tanto tempo para estudar tal coisa, agora eu joguei no lixo todo o meu conhecimento. Isso não é verdade, de forma alguma. Por exemplo, a Bruna, que é formada em biologia, uma super assessora, ela faz alguns trabalhos para The Cultures também, por isso que o Jonathan elogiou ela tanto. É uma super assessora, uma super profissional. Ela tinha formação em biologia. Eu tenho certeza absoluta que ela trouxe várias coisas da biologia. Provavelmente ela era uma profissional super organizada na biologia. Ela fazia pesquisa. Então ela devia ser muito organizada na pesquisa, catalogando as coisas que ela precisava e tudo mais. Esse é o diferencial dela com a gente, né? E ela é super organizada hoje na assessoria. Por exemplo, a Carmen, daí uma área que é da... De direito, por exemplo, para saber ler os contratos. Exatamente. A Mari Rente é uma das nossas alunas, que é formada em Direito, e com certeza ela analisa contratos e faz contratos muito melhor do que eu, né? Mesmo tendo muito mais experiência que ela na assessoria. Então ela usou isso ao favor dela. Até na parte de vender o influenciador, defender o influenciador, ela vai saber defender bem, né? Porque ela é advogada, né? Então a Mari tem essa característica, assim, muito legal, que ela é muito... decidida, sabe? Ela é muito... ela dá muitos limites pro influenciador, pra marca, ela consegue ser muito impositiva, né? Ela consegue criar a autoridade dela tanto pra marca quanto do influenciador. Então esse perfil, né, que tem uma autoridade mesmo, o advogado tem uma autoridade, a Mari era assistente jurídica, ela consegue usar isso pra construir a autoridade dela também como assessora, que interessante, né? Totalmente diferente, assim, é uma coisa que faz... Que a gente não imaginaria. Por exemplo, quem é da área de administração. A administração tem muitas coisas que vai conseguir usar. Desde a parte financeira, emissão de nota, organização do dinheiro, gestão desse dinheiro, gestão de pessoas, né? Gestão de processos. Até marketing, porque tem matéria de marketing na administração também, Também, né? E tem até administrações com ênfase em marketing, né? Que é muito legal, inclusive, uma formação que deve ser muito interessante. Te prepara muito para trabalhar num cenário como assessor, por exemplo, que é um cenário de, mesmo autônomo, é um empreendedor. Então, administração com ênfase em marketing. Deve ser uma faculdade que dá bastante subsídios ali para tu desenvolver e crescer. Qual é o nome daquele que é relações... Relações internacionais? Não, tem um outro que é Relações públicas. Relações públicas também. Sim. Né, para saber lidar com o cliente, saber, né, ter o jogo de cintura, com o cliente, com os influenciadores, porque é isso, é se relacionar, né? Exato. Relações públicas, o que ele é, né? O que é a formação? Não faz tanto tempo não que eu entendi. Inclusive, não sei se tu sabe disso, mas eu queria fazer relações públicas na faculdade.
Só que não tinha relações públicas em Santa Catarina, em Floripa. Aham. Só tinha na PUC, em Porto Alegre. E eu cogitei, vi a grade, adorei as aulas e tal. Só que não fui porque não quis morar em Porto Alegre. Falei, puta, acho que eu não vou ser muito feliz se eu morar em Porto Alegre, então não vou. E daí descobri a nossa faculdade, que era Comunicação Social, Comunicação e Mídia Eletrônica. Olha só a nossa faculdade, Mídia tá, gente? eletrônica ainda, não era nem Mídia digital. Eletrônica. Mídia Eletrônica. O que é mídia eletrônica, né? Rádio TV. Rádio TV, enfim. E daí eu vi a grade, comparei as duas, tinha uma certa similaridade, daí eu fui fazer comunicação. Tu é a prova viva que, claro, assim, a nossa faculdade, apesar de ser mídia eletrônica, tinha algumas matérias ali que, né, que faziam sentido com o que a gente faz hoje, mas o nosso curso era totalmente voltado a mais mídias eletrônicas mesmo, não mídias digitais. No finalzinho ali começou a ter alguma coisa de mídia digital, então tem prova viva que não precisa ter faculdade para poder trabalhar na área, né? Total. E tudo que tu aprendeu, na grande maioria, tu aprendeu tudo no dia a dia mesmo, né? Na prática, né? Na grande faculdade da vida, né? Faculdade da vida. E é interessante tu falar disso, porque acho que no último ano da minha graduação, que foi 2015, teve alguma coisa sobre Facebook e alguma coisa sobre YouTube. Eu acho que na tua, que formou 2 anos antes de mim, não teve nada sobre rede social, assim. Acho que não. É. Então, tipo, era muito novo. Eu acho que no último ano teve alguma coisa. E eu fiz o meu TCC sobre YouTubers. Eu fiz o meu TCC sobre o Nerd News. Tu lembra disso? O Nerd News é um canal de YouTube de um amigo nosso. Ele tava começando a crescer. Eu acho que naquela época ele bateu 100 mil inscritos. E era muito grande, né? Pra época ele tava bombando. E eu decidi estudar o canal dele. Isso há quantos anos atrás? Em 2015. 7 anos então eu já atrás. tinha muito interesse, né? Eu não tava trabalhando como assessora, mas eu tinha super interesse nesse universo. E não tinha ninguém pra me orientar, não tinha um professor que era mais especialista pra me orientar. Eu escolhi o professor que eu achava mais legal, que eu me dava melhor, que eu achava que ia me agregar, né? Mas, de fato, tudo que eu sei hoje, definitivamente, é na vida. Só que eu sei da importância... Por isso que eu sempre falo disso. Eu não gosto de ser esse infoprodutor, esse vendedor de curso online que desdenha completamente a faculdade. Eu sei dos benefícios que a faculdade me trouxe. Eu sei dos relacionamentos que eu criei com os colegas. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu sei da possibilidade de fazer estágio, que é muito legal. Quando você tá na faculdade, você começa a entender na prática coisas diferentes. Eu sei de muitas coisas ruins, mas eu sei de muitas coisas boas. Então, eu valorizo muito a faculdade. E também tem outra coisa, só complementando. Mesmo que tu tivesse tem uma matéria de Facebook, é sobre a rede social Facebook, não sobre como monetizar influenciadores com o Facebook. Até porque, primeiro, hoje em dia, já em 2023, já não tem tanto influenciador no Facebook, não tem tanta monetização no Facebook, imagina 8 anos atrás. Não, então, uma coisa é falar da rede social e tudo, aí ok. Outra coisa é como monetizar, como assessorar influenciadores com essas redes sociais. Então, são coisas totalmente diferentes. Né? Total. E as matérias que a gente tinha na nossa faculdade, cara, eu não sou tão velha, né? Tô com 29 anos. Não sou tão velha. E me formei já faz 8 anos. Então, tipo, mudou tudo. E isso que é o ponto também importante. Um ponto que chega a ser difícil para as faculdades acompanharem. As coisas mudam. Elas mudam. Muito rápido. Elas mudam rápido. Tipo, pra gente que tá no mercado, elas mudam rápido, entre aspas. Por exemplo, a gente vem vendo o TikTok crescer muito em volume de publicidade. A gente vem, né? O ano retrasado tinha um pouquinho, no ano passado tinha mais um pouquinho, esse ano tem mais um pocão, e ano que vem vai crescendo. A gente tá dentro do mercado, a gente tá vivendo isso no dia a dia, e a gente tá vendo aos poucos as coisas migrarem pro TikTok, né? Os publis migrarem lá pro TikTok. Então, pra gente que tá aqui no dia a dia vivendo isso, não é tão rápido, a gente consegue ir pegando e vivendo. Só que imagina pra quem tá lá numa universidade, numa faculdade, que tem toda uma burocracia, milhares de alunos, pra ela se readaptar, reformular a grade, aprovar essa grade com o MEC, fazer todas as burocracias que tem que fazer. Imagina se, pra fazer isso tudo, provavelmente ela demora 3 anos, 2 anos. 2 anos tem outras coisas novas, entendeu? Que pra gente estar no mercado 2 anos é muito tempo. A gente consegue ali pegar, aprender, né, e implementar. Mas agora pra uma universidade demora muito. Então acredito que seja um dos motivos pelo qual as universidades ficam pra trás. Não é porque elas não querem, é porque é difícil, sabe? Não é fácil. É muito mais burocrático. É muito mais burocrático. Isso também foi uma coisa muito legal dos cursos livres que surgiram, né? Eu, como uma autora de curso livre, sei que eu posso, hoje surgir uma coisa nova, eu já gravo uma aula nova pro meu curso. O que é um curso livre? Curso livre é um curso que não tá vinculado com nenhuma universidade, que não precisa passar por todas as burocracias do MEC. É um curso livre. É literalmente livre, né? Então, o meu curso é um curso livre. Eu posso
Se eu aprendi uma coisa nova, estamos fazendo, por exemplo, muito conteúdo do GC. Eu já fui lá, já gravei uma aula nova para os meus alunos. Então, toda vez eu gravo aulas novas, eu trago coisas diferentes. Eu faço coisas de Black Friday, coisas sazonais, trago novas técnicas. Então, eu tenho essa liberdade de constantemente estar atualizando e estar trazendo as coisas mais novas. Porque eu tô vivendo, porque eu tenho essa liberdade de ser zero burocrático. Eu solto uma aula na minha plataforma do curso e pronto. Tu acha que com a expansão do nosso mercado aí digital, seria, não o fim, mas uma grande baixa das faculdades que falam desse tema, que tem sobre todos os temas. Sobre todos os temas. Porque hoje, eu acredito que é uma baixa para todas as faculdades de todos os temas. Porque hoje, por exemplo, me veio esse exemplo aqui na cabeça. O Nelson Williams, ele é o maior advogado do Brasil. Ele tem o maior escritório de advocacia do Brasil, tem milhares de advogados. Ele é um cara ultra bem-sucedido, uma das maiores referências da advocacia no Brasil. Eu não tenho certeza, mas talvez o Nelson Williams tenha um curso para advogados. Muitos desses caras super fodões têm. Então, o cara que é advogado, ele vai querer fazer uma pós-graduação na universidade, uma especialização na universidade, ou ele vai querer fazer uma pós-graduação com o Nelson Williams, que é o grande fodão do nananana. Mas acho que depende também do objetivo de vida dele, né? Sim. Pois se o cara quiser, tipo, um emprego numa grande multinacional que a pós-graduação do MEC conta... Mas como... é que se ele é advogado, ele não vai trabalhar em uma multinacional, ele vai trabalhar num escritório de advocacia, que ele quer aprender com quem aprendeu na labuta, na prática, né? Claro que tem, por exemplo, a faculdade de Direito não vai acabar, porque precisa fazer faculdade de Direito para fazer a prova da OAB e para tirar a carteirinha da OAB. É regra isso. Senão, não... Então, a faculdade de Direito tá ali garantida. Pra ser médico, não vai ser médico não vai ser médico no... Sabe? Mas daí tem algumas faculdades, tipo comunicação, marketing e tal, que são dispensáveis, de fato. E tem outras faculdades que não são dispensáveis. Então, nas faculdades que são dispensáveis, os cursos livres vêm e tomam um espaço muito grande. Agora, nas faculdades indispensáveis, vem para pós-graduação, vem para as especialidades. E tem muitos cursos desses caras, cursos livres, que são lá verificados pelo MEC. Por exemplo, o Dr. Gabriel, da Núcleo GA. O Dr. Gabriel é um médico, nutrólogo, super bem-sucedido. Tem uma clínica de 1.300 metros quadrados na Avenida Brasil. É um cara que atende celebridades. É um cara que é uma super referência em emagrecimento saudável. Ele tem formação lá registrada pelo MEC para outros médicos. Ele já formou mais de 3.000 médicos na pós-graduação registrada pelo MEC dele, que ele faz em 3 dias numa imersão. Então, e tu aprende com o cara que tá lá na labuta e é muito top. Então, enfim, estamos falando de um assunto super aleatório aqui, mas é muito legal aprender com quem realmente vive aquilo que a gente quer aprender. E isso, sim, eu acredito muito nesse formato de aprendizado. Tanto que eu nunca fiz uma pós-graduação, mas já fiz incontáveis cursos com profissionais que vivem a vida daquilo que eu quero viver. E tu já pensou em fazer uma imersão? Sim, fazer um evento presencial? Com certeza farei. Não sei quando, mas com certeza farei. Vou fazer eventos exclusivos para alunos, porque eu gosto também porque o curso livre, ele não precisa ser só online, né? Ele pode ser online, pode ser presencial, não tem essa regra. E sabe o que facilita também? Também a localização das pessoas, porque também muitas vezes a faculdade ela é presencial e tem ali algumas regrinhas, né? Nem todo, agora muito mais EAD, agora com a pandemia teve muito mais faculdade EAD, possibilita que pessoas do Brasil inteiro possam se especializar nesse tema aí, nesse mercado. Isso é muito legal, porque antes tu tinha que, às vezes, por exemplo, o Alexandre, a gente mudou para São Paulo também em função do Ale, que é meu marido, né, gente? Querer fazer uma pós-graduação voltada para o universo de assessoria de imprensa, porque ele era assessor de imprensa na época. E ele queria fazer uma pós-graduação em assessoria de imprensa, era o que ele trabalhava, era o que ele queria se especializar, e não tinha em Florianópolis. E não tinha o que fazer. Não tinha nenhum curso livre sobre... Não tinha online também. Não tinha online, não. Então, a gente teve que se mudar para São Paulo para poder fazer uma pós-graduação. Então,
É muito legal a gente poder ter acesso a todo tipo de informação. Tem um monte de curso de Harvard, tem curso do Google, tem um monte de coisas online que a gente consegue acessar o conteúdo, né? Eu faço questão, né? Eu fiz questão de o meu curso ser online, o Profissão Assessor ser online, porque a gente não pode ficar reduzido ao eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde a gente ia poder que concentrar o nosso curso presencial. Lógico que é legal fazer presencial, mas a gente sabe do benefício do online. E também tem muita coisa de graça, né? Ó, a gente já tá no 72º podcast aqui. Se a pessoa maratonar os 72 podcasts que a gente... Ela sai formada, pós-graduada? Praticamente. Não, mas claro que não, sai formada, obviamente, mas sai com muita informação. Muita informação relevante. Muita bagagem, total. E é isso é muito legal também de vocês saberem, né? A gente tá falando aqui de faculdade, de universidade, mas tem muito conteúdo legal na internet, né? Você precisa ser mais disciplinado, ser mais focado pra estudar por conta. Mas eu estudo muito por conta, muito. Tudo que eu sei sobre investimentos eu aprendi por conta, eu nunca fiz um curso de investimento. Tudo, investimento é um negócio que eu fiquei boa por conta da internet. Daí eu fiquei... O que tu fez? Eu mergulhei em um monte de conteúdo. Eu aprendi muito com a Nath Arcuri no YouTube. Muito conteúdo no YouTube, né? 100% YouTube. Nath Arcuri, devo ter visto 90% dos vídeos que ela tem. Ela deve ter uns 400 vídeos no canal. E daí, depois que eu aprendi o mais básico com a Nath, que a Nath ensina sobre finanças de uma forma bem leve, bem básica, eu comecei a assistir o Primo Rico. Eu comecei a assistir o Bruno, do Sócios Podcast. Eu comecei a assistir o Breno Perrucho. Só com esses caras. Só com a galera do YouTube. 100%. E assim, gente, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Hoje meu dinheiro trabalha pra mim. Hoje eu vou conseguir me aposentar provavelmente daqui a pouquíssimos anos em função desses aprendizados que eu tirei 100% de forma autônoma. E é por isso também que eu sei da magnitude do impacto que o conteúdo gratuito pode ter nas pessoas. Quantidade de gente que eu sei que já viu, que consome o podcast, que consome os meus conteúdos no canal, consome nas redes sociais e que teve resultados surreais, é um monte, são incontáveis, mesmo sem ser aluno. Então, a gente tem hoje uma oportunidade incrível nas mãos, se a gente tiver disciplina, se a gente tiver foco em aprender de forma gratuita. Mas assim, surreal. Por exemplo, eu fiz todas as imersões e as coisas do Marcos Marques, sobre gestão de pessoas, gestão empresarial e tal. Fiz tudo que ele tem disponível. Mas antes disso, eu consumi um monte o podcast dele online. Consumi as coisas que ele tinha na internet, consumo muito conteúdo sobre gestão de pessoas, empreendedorismo, consumo muito conteúdo sobre marketing, sobre campanha, sobre influencer marketing também. Então, estou constantemente aprendendo na prática e com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu. Isso é genial. Isso é genial. Eu acho isso a coisa mais legal que tem. De a gente aprender no online, assim. Aprender com quem já fez o que a gente sonha em fazer. A gente podia um dia fazer um podcast aqui, um episódio, só dando dicas, tipo, falando sobre conteúdo, sugerindo conteúdos para determinadas áreas. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade de gestão de pessoas, então falar sobre influenciadores de gestão de pessoas. Podemos dar umas dicas aqui, ó. Gestão de pessoas, tem o Marcos Marques, tem o Marcelo Germano, que é muito bom. Gosto muito dele. O Marcelo Germano. O Sócios Podcast fala muito com empresários, muito sobre gestão e tudo. Fala sobre finanças também, que é a especialidade do Bruno, mas fala muito mais sobre gestão, empreendedorismo. O Primo Podcast também é muito mais sobre gestão e empreendedorismo do que sobre finanças. O podcast em si, né? E daí canais de vendas tem algum? De vendas? Vendas tem o Caio Carneiro e tem o Flávio Augusto. Ambos falam muito sobre 100% sobre vendas, assim. Eles têm até um curso juntos que se chama Vende-se. Sim, já apareceu. Vendas, então, também é uma coisa super legal. Inclusive, ó, uma outra coisa que a gente pode falar, não existe uma faculdade sobre comercial, ser produtor de vendas, ser vendedor e tudo mais, né? Mas se você trabalha nessa área, a sua bagagem comercial vai agregar muito valor no seu trabalho. Saber se posicionar com o cliente, saber como falar. Provavelmente você vai ter que desmistificar, quebrar algumas coisas que você fazia antes, né? Que a pessoa fazia antes, no mercado um pouco mais tradicional. Às vezes
Tem alunas, por exemplo, que vendiam seguro, que vendiam carro. Então, é um mercado mais tradicional, mais caixinha, né? Mais dentro da caixinha e tal. Você vai ter que desmistificar umas coisas, a seriedade, que o nosso mercado é mais leve. Mas toda a sua bagagem de relacionamento com o cliente e tudo mais, com certeza vai ajudar muito aí na hora de você fechar as publicidades para o influenciador. Então, tem N coisas. Por exemplo, os produtores de eventos. O produtor de evento tem essa coisa de ser muito organizado, de ser muito proativo, de ser muito prático. Conseguir resolver resolver problema, assim, né? Não instalar de dedos, é muito bom. A gente organizou eventos, né? Adoro pessoas que organizaram eventos, são muito boas. Então, isso também, a gente tem problemas para resolver. O produtor, ele consegue resolver com agilidade. Até a gente anotou aqui, ó, algumas... Primeiro, alguns conhecimentos que vão ajudar para quem quer começar a assessorar influenciadores, Boa. tá? Marketing. Com certeza. Social media, que é quem cuida das redes sociais. Vamos falar então, marketing, então o que é? Marketing é você entender de campanhas publicitárias, entender de estratégias de marketing, estratégias de crescimento de marca. Então, você entender do âmbito, que são muitas coisas o marketing, né? Você entender um pouco de cada área vai te ajudar a fazer publicidades melhores. Ótimo. Social media? Social media é quem ajuda a criação de conteúdo ali de redes sociais de marcas, de até influenciadores digitais às vezes, é quem cria esse conteúdo para online. Então entende de algoritmo, entende de criação de conteúdo, entende dessa entrega ali nas redes sociais. Isso também vai ajudar a fazer publis melhores. Assessoria de imprensa, jornalismo e redator. Eu botei tudo num bolo só porque o assessor de imprensa, primeiro, ele cria relacionamento com a mídia, com o jornal, com TV, com o rádio. E esse relacionamento, essa troca para vender pautas e notícias ali, para vender não, né? Para oferecer pautas e notícias é muito bacana, ele vai usar super. O assessor de imprensa, o jornalista, o redator escrevem muito bem, tem que escrever release, tem que escrever matéria, tem que escrever textos. E esses textos bem escritos são excelentes para as abordagens para os influenciadores fazer o e media para as kit marcas. também, né? Para fazer media kit, para fazer projeto comercial. Então, você escrever bem é muito bom. Área comercial, vendas, né? Que a gente falou. Exatamente. Então, se você é da área comercial, se você já trabalhou com venda, seja em loja, seja qualquer tipo de produto, com certeza isso vai agregar para você. Relacionamento com o cliente. E daí tem uma área, né, que é o relacionamento com o cliente, CS, Customer Service. Tem palavras em inglês bonitas para falar relacionamento com o cliente. Então, quem trabalha ali no dia a dia, por exemplo, quem é RP. O que é o trabalho do RP, né? O trabalho do RP é criar estratégias para que aquela determinada marca crie um relacionamento com um determinado público que ela deseja. Então, olha só, relações públicas. Basicamente, esse é o trabalho do RP, que não é meio abstrato, né? Então, se o RP ele é responsável por fazer um relacionamento, ele também tem essa bagagem do relacionamento interpessoal e tudo mais. E daí a gente tá falando do relacionamento com o cliente. O RP, o cara que tem relacionamento com o cliente, que cuida dessa parte da empresa do relacionamento com o cliente, né, faz o acompanhamento. Então, por exemplo, quem é Customer Service, quem faz relacionamento com o cliente, normalmente o cliente entrou, ele é responsável por perguntar se tá tudo bem, ele é responsável por mandar um mimo, ele é responsável por entender se aquele cliente tá consumindo todo o produto que deveria consumir, se tá consumindo bem, se tá gostando, se tá bom, se não tá. Então é fazer relacionamento com aquele cara que já é cliente. Isso é muito importante na nossa área. Show. Boa escrita, que é aquilo que a gente falou aí da assessoria de imprensa, jornalismo e redator. Perfeito. E atividades que envolvem criatividade. Isso também ajuda. Então, se você trabalha ou tem alguma experiência em uma atividade que envolve criatividade, seja design, por exemplo, né, o designer ele tem que ser criativo ali para criar e tecnicamente também ajuda. Seja redator, seja, às vezes, cartunista, seja designer de estampas, qualquer coisa que envolve criatividade vai te ajudar a ser mais criativo nos projetos, nas abordagens, nas marcas que abordar, nos media kits e tudo mais. E é isso. Então, resumindo, não precisa de faculdade. Claro que ajuda, né? Mas não é um pré-requisito para poder assessorar e ganhar muito dinheiro assessorando influenciadores. É isso aí. E nunca desdenhem das faculdades que vocês já fizeram, né? Nunca... Tentem tirar o melhor daquilo que tu já tem para poder reaproveitar, na verdade. Por isso que eu digo, a nossa faculdade, tudo que eu aplico, eu falei aquela hora, né? Tudo que eu aplico hoje eu aprendi na prática. É verdade, porque já faz muitos anos que eu me formei e as coisas mudaram muito. Mas eu trago muita coisa menos prática, menos técnica da minha faculdade, que é o relacionamento com as pessoas, o networking que eu construí porque eu te conheci lá, hoje tu trabalha comigo, a gente faz construiu juntos uma empresa incrível. Então eu sei que a faculdade te agrega coisas que às vezes são
não são tão técnicas, são menos tangíveis. Isso é muito legal. E por isso que eu gosto tanto no Profissão, só pra gente fechar que eu já tô encerrando, de fazer turmas. Então eu só abro vagas nas novas Pra poder dar turmas. conexão e Pra a troca. Pra poder ter essa coisa, tipo, turma nova, colegas, troca, networking. Claro que você faz networking no E Profissão. todo mundo começando junto no mesmo barco, né? Então, todo mundo aprendendo junto e trocando figurinhas juntos. E claro, no Profissão você faz network com todo mundo que entra. Todos os alunos ativos você vai poder trocar das turmas anteriores e tal. Mas você tem a sua turma, sabe? Que eu sei que essa coisa de ser a sua turma traz esses benefícios não tangíveis que a gente tem falando. Essas conexões, essa troca, esses aprendizados. Se a pessoa pegar durante uma semana, ou pegar o curso todos os dias e assistir todos os dias um pouquinho do curso, em quanto tempo que ela finaliza, mais ou menos, o teu curso? O meu, se ela assistir 30 minutos por dia, por exemplo, ela vai terminar tudo em um mês e meio. É bem rápido. E meia hora não é nada. É. Meia hora não é nada, meia hora é rapidinho. Meia hora é rapidinho. Um mês e meio então, ela vai terminar. Então, se pegar uma hora, vai. Então, uma hora, 15 dias termina. 15 dias. Hoje o curso ele tem umas 23 horas lá gravadas. E aí tem as aulas ao vivo. Então, provavelmente, se ele pegar uma hora em 23 dias, ele vai terminar. Porque fora o curso ainda dá fora o curso fechado ali que a pessoa contrata, ainda tem umas aulas avulsas ali, né? Sim, as aulas ao vivo e tem as mentorias semanais para tirar todas as dúvidas, tem consultoria financeira, consultoria jurídica, né, que eu boto o William, boto a doutora Carol para, né, instruir os alunos. Então, você ainda fica encontrando os outros colegas ao vivo ali, tendo essa troca e também tendo essa rotina de estudos que eu já estabeleço para eles cumprirem e se comprometerem mais. Legal, né? É isso aí, gente. Adorei bater papo com vocês sobre faculdade, adoro conversar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê aí nos próximos dias. Valeu? É isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.